Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira tem como tema Libertados para a Escravidão. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, não se esqueça que hoje à noite, às 8 horas da noite, lá no nosso Instagram, temos o nosso Papo de Chamar. Para mais informações, o link está na descrição do vídeo. Como eu disse, quinta-feira tem como tema Libertados para a Escravidão. No decorrer dessa semana, nós estamos estudando Gálatas, do capítulo 4, do verso 21, até Gálatas, capítulo 5, verso 1. E aqui, quando Paulo começa a conversar e comentar, ele mostra Cristo diversas vezes para que nós começamos a entender alguns pontos, alguns detalhes do que ele está querendo relatar. Só que, o que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte, Cristo veio para fazer uma grande mudança. De que forma? Na forma que as pessoas estavam vivendo sob a lei. Cristo não veio para modificar a lei de Deus. Cristo veio para modificar a forma que os seres humanos estavam vivenciando a lei. E ele não começou isso no Novo Testamento. Ele já falava isso lá no Antigo Testamento. Antes da sua primeira vinda a essa terra, ele falou diversas vezes, através dos profetas, que eles deveriam mudar a forma de viver porque eles estavam se perdendo. Porque eles estavam querendo ser justificados pelas obras e não pela fé. E uma coisa interessante que o próprio Cristo fala ali em João, no capítulo 8, no verso 34, é o seguinte. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por que Cristo disse isso? Porque muitas pessoas acreditavam que elas eram perfeitas, que pelo fato de elas guardarem a lei, elas não estavam pecando. Então Cristo vem e diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, todos nós somos escravos do pecado. Se Cristo tivesse terminado a frase dele aí, seria uma notícia muito triste para nós. Porque nós vivemos pecando. Nós pecamos todos os dias, praticamente todo instante. Seja com atos, seja com pensamentos, seja com palavras, seja com qualquer coisa. Nós estamos pecando diariamente. Mas ali no verso 36, Cristo traz uma palavra de conforto. Ele diz o seguinte, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha que coisa legal. Quando Cristo diz isso, quando Cristo fala que quando nós formos libertos por Ele, nós de fato seremos livres, Ele está dizendo o seguinte, quando você, meu jovem, quando você, meu filho, parar de acreditar nessas mentiras, nessa falsa liberdade, nesse falso benefício que este mundo está te proporcionando, quando você parar e você conseguir mudar a sua chavinha de pensamento, você vai ser realmente livre. Mas enquanto você não perceber isso, essa sua suposta liberdade, na verdade é uma grande escravidão. Na verdade, essas coisas que você faz achando que não tem consequência nenhuma, porque às vezes ela não tem uma consequência imediata, elas sim terão uma consequência futura. Lembre-se que Adão e Eva não morreram logo em seguida depois de comerem o fruto proibido. Mas a consequência daquela ação deles trouxe frutos, que foi a morte dele e de todos nós e a entrada do pecado no mundo. Então nem sempre a nossa decisão errada, a nossa liberdade, a nossa vontade de fazer aquilo que o corpo quer fazer vai trazer uma consequência imediata. Mas sim, ela trará uma consequência para cada um de nós. Então quando Cristo fala, quando o Filho libertar vocês, vocês serão libertos de verdade, ele está dizendo o seguinte, quando você mudar a sua chavinha, quando você parar de se apegar ao mundo e você se apegar a mim, você realmente será livre. Você realmente entenderá o que é ser livre.
Só que eu gosto muito de uma frase de Paulo, que ele fala ali em Romanos, no capítulo 6, no verso 18. Ele diz exatamente o seguinte: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ou em algumas traduções está escrito como servos da justiça. Quando nós estávamos presos ao pecado, nós éramos escravos do pecado. Quando nós estávamos vivendo para o pecado, nós éramos escravos do pecado. Mas a partir do momento que nós compreendemos, a partir do momento que o próprio Cristo veio a esta terra para nos salvar, e nós aceitamos essa graça dele, aceitamos esse sacrifício dele, e nós vivemos de acordo com isso, nós nos tornamos servos dele. Nós fazemos aquilo porque nós queremos fazer. Nós temos uma real liberdade vivendo para Cristo. Porque a consequência de viver para Cristo é a vida eterna. E a consequência dessa falsa liberdade que nós temos hoje no mundo é a morte eterna. Lembra que eu falei essa semana que Deus se importa com a nossa resposta? Será que a resposta que nós estamos dando é a liberdade para viver eternamente ou é a liberdade para morrermos eternamente? Meu apelo para você hoje, nessa quinta-feira, é esse. Pense na resposta que você está dando para Deus. Pense na resposta que o seu coração está dizendo ao Senhor. O seu coração é um real servo de Cristo. Você é um real servo de Cristo. Você é escravo de Deus ou você é escravo do pecado? Se você é escravo do pecado, se você não está conseguindo abrir mão dessas coisas, se você vive continuamente pecando e você não olha para Cristo, eu quero orar por você. Eu quero fazer você entender, eu quero colocar Jesus dentro do teu coração para você compreender o seguinte: Cristo é o dono de tudo. Cristo é aquele que morreu por você. Cristo é aquele que se importa com você. E Cristo é o único que pode te salvar. E Cristo está ansioso, esperando você dizer sim para Ele. Então, neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, estamos aqui neste momento em reverência ao Senhor, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que possamos ser servos, escravos do Senhor, para que possamos viver a verdadeira liberdade que é em Cristo Jesus, e que nós não tenhamos uma liberdade falsa, uma liberdade deste mundo, uma liberdade que nos vai levar à morte eterna, e sim a liberdade que vai nos levar à vida eterna. E Pai, se alguma das pessoas que estão me assistindo neste momento tem o seu coração perdido, o seu coração conturbado, o seu coração vivendo em constante pecado, um pecado que ela às vezes acredita que ela não tem força para enfrentar aquilo, que ela não se acha digna de olhar para o Senhor, para que o Senhor a ajude. Peço, Pai, que o Senhor toque no coração dela. Peço, Pai, que o Senhor coloque o seu poder sobre ela para que ela perceba que Cristo já fez o primeiro passo. Cristo já fez o grande passo que foi vir a essa terra e morrer por ela, morrer por mim, morrer por cada um de nós. E que ela tem grande importância e grande valor para Cristo. E que ela precisa de Cristo, porque Cristo é tudo o que importa. Pai, coloco cada uma daquelas pessoas, de mim e de todas essas pessoas que estão assistindo este vídeo em suas mãos, para que todos nós sejamos servos, uma grande geração vivendo para Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!